Então, a gente está inaugurando o FLIV hoje com a mesa O Valor da Informação em Tempos de 5G. Para mediar essa mesa, a gente vai convidar o Marcelo Miranda, que é diretor do Sintel Rio, e também é presidente do Instituto Telecom, um instituto que desempenha um papel importante na reflexão sobre telecomunicações no Brasil. Convidamos também o Márcio Patusco, que é engenheiro de telecomunicações, é vice-presidente do Clube de Engenharia e membro da Câmara de Universalização e Inclusão Digital do Comitê Gestor da Internet no Brasil. É do Fórum Nacional de Democratização da Comunicação e da Coalizão Direitos na Rede. É também conselheiro do Instituto Telecom. E, para completar essa mesa, a gente vai convidar o professor Marcos Dantas. O professor Marcos Dantas é professor titular da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, doutor em Engenharia de Produção e pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Informação. Foi secretário de Planejamento e Orçamento do Ministério das Comunicações e participou do Conselho Consultivo da Embratel. Então, com essa mesa, a gente abre o nosso Festival do Livro Vermelho, né? A gente vai ter o momento da exposição dos nossos companheiros, em seguida, um breve debate. Bom festival para a gente, temos livros, temos debate, temos reflexão. Bom dia a todos, desculpe. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Marcelo, a maior parte de vocês já sabe. Eu devo dizer que estou um pouco nervoso aqui, apesar de já ter falado para muita gente, muitas reuniões, mas eu considero esse evento um divisor de águas para a sociedade civil e para o movimento sindical. O Sintel, né, toda a sua diretoria, representada aqui pelo companheiro Luiz Antônio, coordenador do sindicato que está presente, toda a direção do sindicato, marca um gol de placa, né, importantíssimo no momento de toda uma discussão na sociedade sobre temas que são relevantes, como esse que vai estar aqui. Logo depois, o Luiz Antônio vai coordenar uma mesa que vai tratar da questão do racismo, vai ter mesa sobre fascismo, vão ter temas muito, muito importantes. Queria agradecer também a toda a organização, o pessoal que participou aí, que a gente vê o resultado, né? Mas não vê quanto tempo foi demandado aí de reuniões. Está aqui a Lucília, a Maria Cláudia, a Rosângela, né? Participando aqui desse processo. E todos da organização, a gente só pode agradecer por esse evento. É difícil, parece fácil, mas é difícil fazer essa combinação de livros, sociedade civil, sindicato. Por isso que não é um detalhe que está acontecendo hoje, está acontecendo um momento histórico na vida sindical e da sociedade civil. E o Sintel, como sempre, tem sido destaque, ou pioneiro em processos como esse. A gente só tende a agradecer, e eu peço uma salva de palmas a toda a organização, a diretoria do Sintel. Essa mesa é fácil coordenar? Não. Mas é fácil participar dela, porque são dois craques, um rubro-negro, outro tricolor, mas são craques, né? Eu fico mais aqui com os flamenguistas, né? O professor e engenheiro Márcio Patusco, meu amigo, participamos de toda semana, né, de reuniões no Clube de Engenharia, no qual, desde 2009, não é isso? Há 13 anos, toda sexta-feira, a gente faz um debate sobre telecomunicações e políticas públicas. Não tem esse título,
mas eu acho que é isso que a gente busca lá sempre discutir. E durante todo esse processo, o Márcio Patusco demonstrou um avanço muito grande em articular coisas que são difíceis, aparentemente fáceis, difíceis de fazer. Articular tecnologia, a discussão da tecnologia com a apropriação social, com resultados em políticas públicas que devam ser necessariamente analisadas por governos estaduais, federais, no caso de telecomunicações, normalmente mais no campo federal. E por isso que quando aqui a Maria Cláudia me perguntou da possibilidade de organizar uma mesa sobre telecomunicações, logo me vieram esses dois nomes, do Márcio e do Marcos Dantas. Então, o Márcio vai falar sobre a questão do 5G, né? Mas não o 5G só a questão técnica, mas a questão social também. A importância do 5G para a sociedade mundial e brasileira, nacional brasileira. E quais são as oportunidades para o Brasil durante esse caminho. O professor Marcos Dantas, que lançou, se eu não me engano, em 1996, é isso? 1996, o livro A Lógica do Capital e Informação, um livro excelente, que trata da importância da informação dentro da sociedade capitalista, óbvio que eu estou reduzindo muito, tá? E agora lança, inclusive, vai ter, após aqui a mesa, vai ter uma sessão de autógrafos com o livro O Valor da Informação. Espera um instantinho, cometi um erro. Não, o erro foi da idade. Alguns dizem que é charme, mas tudo bem. O valor da informação, de como o capital se apropria do trabalho social na era do espetáculo da internet. O professor Marcos Dantas, professor de comunicação do UFRJ, doutor, tem a companhia de 3 meninas que foram suas orientandas, né? Mas agora já são doutoras, me parece bem, todas 3. A Denise Moura, a Gabriela Raulino e a Larissa Ormai. Inclusive, a Larissa Ormai vai participar de uma mesa também, tratando sobre um outro viés do valor da informação. Marcos Dantas, também meu amigo, né? De longa data, de luta desde o tempo lá da contra privatização, deu suporte à nossa federação na época, que era a FITEL. Revistas foram escritas com todo o apoio teórico que ele traz, não é de 1 ano, 2 anos, né? De uma longa jornada que ele vem trabalhando a questão, sempre também com olhar social. E desde lá dizia, né? A privatização era um erro, a privatização ia levar a uma precarização da mão de obra, e exatamente o que ocorreu. E um aspecto que vai ser acentuado na apresentação do Marcos Dantas é exatamente a uberização, né, da força de trabalho diante da sociedade informacional, né? Como as plataformas digitais, Facebook, Zap, né, todas essas plataformas se apropriam da informação, que é algo fundamental no processo da mais-valia, no processo do lucro, como essas plataformas se apropriam de forma intensa do conhecimento e transformam esse conhecimento num ganho em proporção geométrica, num ganho que, ao mesmo tempo que o capital, com um novo nome, com nova roupagem, mas acentua mais ainda os seus ganhos, inversamente proporcional, o trabalho é uberizado, é precarizado. Então, esse, não vou dar spoiler, né, mas espero ter ao menos sintetizado corretamente o que os dois vão apresentar. Esse momento também, como eu falei, o momento da FLIVE, o Festival do Livro Vermelho, é um momento importantíssimo da gente refletir sobre todos esses aspectos, mas refletir sobre o setor de telecomunicações. Então, vamos à primeira apresentação, né,
do professor Marcos Dantas. Obrigado, Marcos. Ótima palestra, muito sucesso. Bem, gente, bom dia, todos, companheiros. É um prazer estar aqui, após algum tempo que eu não vinha, uma época que o Marcelo estava se referindo, que eu até vinha muito aqui na Tijuca, aqui no sindicato, né? Agradeço a apresentação, agradeço o convite, Marcelo, para esse evento, um evento importantíssimo, né, bem interessante, Festival do Livro Vermelho, FLIV, né, com as editoras ligadas às lutas populares e ligadas particularmente, inclusive, ao pensamento marxista ou marxiano, no qual eu me filio, né, pensamento ligado às lutas dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, é uma alegria estar aqui, podendo trazer umas ideias com as quais a gente vem trabalhando há muito tempo. E o Marcelo fez uma surpresa trazendo esse livro que eu escrevi, eu publiquei em 1996. São praticamente 30 anos, né? E praticamente 30 anos a gente dizia umas coisinhas aqui. Bem, se acontecer isto, vai acontecer aquilo no futuro. Se acontecer aquela lógica que estavam querendo privatizar a Telebrás, a Embratel, né, nós vamos ter um enorme retrocesso na sociedade. 30 anos depois, eu publico esse com as minhas colegas, né, mulheres, Denise, Gabriela, Larissa, que foram minhas orientandas, hoje são profissionais, cada uma no seu campo, né? Mais ou menos dizendo assim, olha, aconteceu, viu? Nesses 30 anos, o sistema capitalista evoluiu e a sociedade involuiu, né? E eu até diria, se me permitem, que ele ia evoluir numa certa direção, era possível dizer. Agora, a disputa dessa direção é que me pareceu faltar muita coisa. E uma das coisas que faltou, eu tenho trabalhado sempre nisso, né, é exatamente a compreensão da direção. Para onde é que estávamos indo lá atrás, quando eu escrevi esse livrinho aqui, A Lógica do Capital e Informação. Entende? Bem, eu volto aqui, 30 anos depois. Vou tentar apresentar nos 30 minutos aí o que der para apresentar desse trabalho, dessa abordagem teórica que eu venho fazendo há 30 anos sobre o capitalismo contemporâneo, né? E vou, assim, dizendo, meio temeroso até, que talvez eu tenha que falar de corda em casa de enforcado, né? Porque este sistema que está aí, ele destruiu, e é isso que eu vou tentar mostrar de uma certa maneira, e eu vou ter que chegar lá para o computador, né? Ele destruiu toda uma noção, um conceito e toda uma agenda que a gente tinha dentro dessa grande categoria chamada classe trabalhadora. E reorganizou esse mundo do trabalho, né? E ao reorganizar esse mundo do trabalho, impõe uma série de novas questões que ainda não são muito, se me permite um trocadilho, digamos, trabalhadas, pensadas, discutidas, né? A gente não tem, por exemplo, praticamente não tem mais bancário, que era uma classe importantíssima, né? Ainda tem bancário, o gerente. O gerente também é bancário, mas a maneira como ele se organiza e se ele se insere no sistema produtivo, ele está numa outra situação. Entende? O bancário foi substituído por uma máquina. Todos nós usamos, todo mundo aqui.
usa essa máquina. Né? E com isso você esvazia todo um sistema de organização, toda uma agenda de lutas. Mas tem que colocar outras no lugar. Porque o que a gente está vendo é crescer a miséria. É isso que a gente está vendo. Né? Por onde é que foi essa multidão que antigamente ficava? Eu me lembro, o jovem aqui não lembra, eu me lembro no tempo que a gente entrava no banco, tinha uma fila, né, Márcio, para tirar um cheque. Entende? Para tirar um cheque. Hoje eu entro ali no caixa e recolho, pego R$10, R$15, R$20. Né? Eu nem faz isso, o pessoal aí já faz Pix, o pessoal já paga com cartão de débito mesmo. Entende? Mas outros tempos, né, a gente entrava, tinha que tirar um cheque para que seria o correspondente a R$10 hoje. Pegava uma fila enorme, coisa e tal, né? Tinha toda uma burocracia. Entende? Por onde é que foi aquela multidão que atendia? Né? Virou o quê? Entende? Então, são questões que precisam ser colocadas na agenda de discussão. Porque o que a gente está vendo é uma sociedade que se deteriora. Sociedade que se desmonta. Né? E a gente está vendo o cenário eleitoral, o que acontece. Onde é que essa população está votando? Então, hoje eu estava lendo aí as prévias eleitorais no Rio de Janeiro, são assustadoras. Né? São assustadoras. Mas de onde é que está vindo essa maioria de voto para essa gente aí que está se elegendo? É preciso começar a pensar isso. Bem, então, o máximo que eu posso fazer como intelectual é traçar um cenário geral. Esse é o que eu posso fazer. Como, aliás, eu venho sempre fazendo, quando eu escrevi aquele livro há 30 anos atrás, é traçar, olha, o cenário é esse, gostemos ou não. Gostemos ou não. Né? E vamos, para começar, a sociedade do espetáculo. Né? Vocês conhecem, imagino, as moças conhecem calma, amigo. Calma, já avançou. É melhor eu comandar, viu? Realmente. A Diesel é uma marca de calças, uma marca de jeans e de roupas femininas em geral, né? Ela é sediada numa cidade italiana chamada Molvena. Lá ela emprega na época que eu fiz essa pesquisa, emprega cerca de 700 pessoas, né? Faturava cerca de $700 milhões em 2009, certamente fatura mais, entende? Só que para fazer desenhos, para fazer projetos, para fazer para fazer pesquisas de mercado, né? E no final esses desenhos deveriam virar uma calça, mas ninguém veste desenho, a gente veste pano. Né? Veste pano. Então, em algum lugar, ela tinha que contratar, e o exemplo é bom, né? Porque em algum lugar ela tinha que contratar um fabricante de panos. Né? E aí, esse fabricante, por que ele não avançou? Agora sim. Não. Em algum lugar, o fabricante de panos, por acaso, ficava no Brasil, em Santa Catarina, uma fábrica têxtil. Então, ela contratava uma fábrica têxtil para transformar algodão em pano pintado de azul. Uma fábrica têxtil, como é uma fábrica como essa aí que vocês podem ver na imagem, se estiverem enxergando, são imensas máquinas e quase não tem ninguém nessas máquinas. Mas era uma empresa separada, não era a Diesel. E ninguém sabe quem é. Quer dizer, é claro que a Diesel, quem fizer uma pesquisa muito detalhada vai saber. Né? Mas você sabe da Diesel, não sabe da fábrica de pano que transforma algodão em pano pintado. Só que também aí não serve, você tem que transformar o pano pintado em calça, em camisa. Né? E aí, o pano era enviado para um outro lugar no Brasil. Por que ela quer voltar? Agora sim. Para um outro lugar no Brasil, que ficava no interior do Ceará, cidade de Horizonte. E ali eram contratadas uma outra empresa, cerca de 400, geralmente eram mulheres, ganhando um pouco mais que um salário mínimo, para costurar, né, as partes da calça. Bem,
Esse exemplo é até interessante porque é um exemplo que pega o Brasil. Então, você tem ali um grupo de trabalhadores, são trabalhadores, ganhando muito bem para pensar, né? E depois você tem um grupo de trabalhadores e trabalhadoras ganhando muito mal para costurar. Né? Esse produto total, nesse processo aqui industrial, processo industrial mesmo, cada unidade de calça custava algo em torno de R$20, R$30, R$50. E aí eram vendidas, toda vez que eu levanto aqui, ela volta para trás, não devia. Eram vendidas nas lojas de Nova York, São Paulo, Rio de Janeiro, Milão, Tóquio, Paris, etc., pelo equivalente a R$500 até R$1.000. Ué, e por que as pessoas pagam R$1.000 por alguma coisa que a parte material custou 50? Hein? Vocês têm uma resposta? Marca. Certíssimo, etiqueta, marca. Você não está vestindo uma calça, você está vestindo uma marca. Você está vestindo um estilo. Você está vestindo uma maneira de viver, uma maneira de ser, uma maneira de se exibir. É isso. E aí que está o valor. Aí que está o valor. Esse valor é muito mais produzido por aquele pessoal que está lá na Itália do que por aquele pessoal que está lá em Horizonte, no chão de fábrica. Entende? E como eu vou falar daqui a pouco, aquele pessoal que está lá em Horizonte já desaparece também, porque já está surgindo por aí as impressoras 3D que costuram calça. Assim como surgiu mais atrás, aí uns 20 anos, 30 anos atrás, as máquinas que substituem bancário. Esse é o capitalismo. Infelizmente, esse é o capitalismo. Então, a gente tem que saber como é que a gente vai. E aí tem um bando de teóricos com os quais eu trabalho, como o Frederick Jameson, o David Harvey, o Debord, a Slade Fontenelle brasileira, Baudrillard, e aí eu posso citar N, né? Que fala exatamente dessa dimensão estética que o capitalismo assumiu. Essa dimensão hoje que o valor está muito mais na etiqueta, na marca, no desenho, no estilo de vida, na forma de viver, no consumo, né? E é isso que as pessoas acabam pagando por aí, né? Nos diferentes praças. Ali é o Jameson dizendo que a produção estética está integrada na produção de mercadorias, que era algo que não existia no tempo do Marx. Né? No tempo do Marx você comprava uma mesa, pronto. E aí qual era o custo dessa mesa? De fato era o tempo de trabalho de fazer uma mesa. Entende? Ou o tempo de trabalho de costurar uma mesa. Você chegava numa costureirinha, aí tem aqui um pano, faz para mim. A costureira ia cobrar pelo serviço. Né? E aí nós temos exatamente que entender, tem o JAP também ali, né, o que eu citei, né, como é que essa economia política pode lidar com isso hoje. E nós vamos ter problemas sérios, porque tanto a economia dita neoclássica, quanto a economia dita clássica, né, que é a economia política marxiana, não entendem dessa dimensão. Ela é discutida pelos sociólogos, muitas vezes, pelos filósofos, muitas vezes, como eu citei alguns, entende? Mas a questão econômica é uma questão difícil de compreender, porque nós estamos tratando, eu vou tentar mostrar aqui no tempo que eu puder, né? Nós estamos tratando de alguma coisa que não tem, a rigor, valor de troca. Tem valor de uso, mas aquele valor medido pelo tempo de trabalho é difícil. E aí nós estamos na sociedade do espetáculo, conforme disse o Guy Debord, né? Nós vamos ter uma Copa do Mundo daqui a pouco, né? E diz o Guy Debord, fazendo até uma paródia lá com a primeira frase do Capital, que a vida nas sociedades hoje se apresenta como uma imensa acumulação de espetáculos. É verdade, você discute, né, no botequim, você discute no barbeiro, no cabeleireiro, você discute em casa o quê? A novela, o jogo de futebol, né? Isso que você fala, né? O programa da Ana Maria Braga, entende? Quer dizer, as relações, agora apareceu o YouTube, né? Os influenciadores,
Entende? É isso que você discute, é isso que agenda a nossa vida social, é isso que acaba estabelecendo as relações entre a gente. É isso que você faz a sua visão de mundo. Entende? É aquilo que você está vendo na tela da TV ou na tela do celular. Né? E aí a gente tem que começar, porque a pessoa recebe mensagem de WhatsApp, aquilo ali é mais importante do que a realidade é. Temos que olhar e entender, procurar entender tudo isso. Né? Vamos ter uma Copa do Mundo aí, eu vou até atualizar esses números, mas naquela Copa que teve no Brasil, a FIFA faturou 5 bilhões de dólares. Pô, como é que a FIFA fatura 5 bilhões de dólares com uma Copa do Mundo? Né? Publicidade. Mas o que está por trás da publicidade? O trás da publicidade está a cerveja. A cerveja é o quê? É um líquido amarelo de cevada, lúpulo, coisa, uma garrafa. É fábrica, é indústria. É? Mas essa cerveja paga, uma cerveja verde, lá tem até uma estrelinha vermelha naquela cerveja verde, né? Ela paga para vender cerveja, paga alguns milhões, se ela paga alguns milhões para ter espaço no anúncio de Copa do Mundo, é porque ela vai vender muito. Né? Se a FIFA vende para a agência de turismo é o quê? É avião, é hotel, é mesa de hotel, é comida. Acaba que isso vai lá na indústria. Mas para que essa indústria gire, você tem que ter um espetáculo, que é uma Copa do Mundo. Aí isso a gente viu na pandemia. Né? Por que na pandemia não podia parar o futebol? Podia parar até as escolas, mas o futebol não podia parar. O basquete lá nos Estados Unidos não podia parar. Podia até estar vazio o estádio. Podia o estádio. Mas o que é o estádio? O estádio vai 40 mil pessoas, caramba. Na televisão vão 500 mil, vão 1 milhão, vão 2 milhões. Eu preciso da televisão. Eu não preciso do estádio, eu posso ter o estádio vazio. Né? Agora, porque eu tenho 2 milhões na frente da TV, 4 milhões na frente da TV, pô, mal comecei, já está dizendo que eu vou acabar. Ainda nem entrei no tema. Né? Bem, então, você a cada 4 anos, a cada 2 anos troca de TV, porque tem, claro, uma Copa do Mundo eu vou assistir naquela TV que eu assisti há 4 anos atrás, não, eu vou comprar uma TV nova, mais bonita, que o jogador vai jogar aqui na minha sala, né, coisa e tal, entende? 3D, coisa, lógico, até porque a TV é feita para não durar 4 anos, ainda tem mais esse detalhe, né? Então, é isso que está girando o capitalismo hoje. E é porque isso está girando o capitalismo hoje, você pode acabar com o emprego do bancário, mas você não pode acabar com o emprego da inteligência artificial que faz tudo aquilo ali funcionar. Tá? E aí você está reduzindo, evidentemente, a quantidade de empregos. Né? Mas está criando outros, de alguma maneira, porque o garoto quer ser jogador de futebol, e eu acho que ele está certo. Quer ser cantor de funk. Eu acho que está certo. Entende? Está certo. Aí nós temos que ter uma política para a cultura, uma política para fomentar essas novas possibilidades, entende? Para fomentar a arte, entende? Para exatamente aproveitar esses talentos, porque em volta disso, né, você tem um guitarrista precisa de uma guitarra. Guitarra é uma indústria. Guitarra tem madeira, tem corda de nylon, tem um cristal, tem toda uma cadeia produtiva. Jogar futebol tem que ter camisa, chuteiro, bola. Bola. Entende? Então você tem toda uma indústria aí, nisso aí. Entende? Bem, então eu vou em frente, né? Está aqui o que eu chamo, então, de trabalho informacional semiótico, que é exatamente esse trabalho, importantíssimo na Covid. A gente não teria vacina contra a Covid se não tivesse cientista pesquisando, fazendo essas pesquisas todas, né? E se não tivesse o Estado comprando a vacina, evidentemente. Nós pagamos. Entende? E aí está um futuro previsível. Né? É o robô, é a impressora 3D. Ali a imagem ficou com algum problema, mas na verdade atrás daquela imagem estavam as antigas costureiras lá de Horizonte que vão ser substituídas, ou já estão sendo substituídas por impressora 3D de calça. Tá? Os robôs na indústria automobilística não tem mais ninguém.
naquelas áreas de montagem. Entende? Muito bem. Aí eu quero chamar a atenção para a nossa área, para a área de vocês, para a nossa área, né? Tem uma lógica no capital, que está lá no volume 2, seção 1, seção 2, né? O sistema capitalista é um processo de circulação de mercadorias e dinheiro, em que qualquer produção começa com dinheiro, esse dinheiro adquire recursos, né, matérias-primas, energia, força de trabalho, para gerar um produto. Aqui está a produção de mais-valia, todo mundo aprende aí nesses cursinhos que a gente faz a produção de mais-valia, mas só que se o produto não for vendido, a mais-valia é zero. Se o cara produz pizzas, para falar uma coisa comum, mas as pizzas ficam encalhadas ali na vitrine, ele não teve mais-valia nenhuma. Ele tem que vender. Tá? Então, esse produto valorizado pelo trabalho tem que ser transformado em dinheiro, mas que vai ter mais dinheiro do que aquele anterior. Isso aqui é a circulação. E esse processo de circulação, que é muito bem explicado por Marx no livro 2, né? É um processo em que, eu vou tentar correr um pouco, né? Você tem que realizar a produção que se dá nesse ciclo aqui, que é chamado ciclo de rotação. Em que o produto vai para o mercado e o dinheiro volta com mais dinheiro. E este ciclo de rotação, quanto mais curto ele for, ou quanto mais veloz ele for, tá? E eu vou passar rápido aqui, que são as continhas mais bonitinhas, né? Quanto mais veloz ele for, mais o capitalista ganha. Ele não ganha aquela mais-valia ali. Se não tiver uma velocidade de rotação, multiplicando aquele dinheiro, ele fica só no primeiro ganho e não ganha mais. Aí eu vou tentar correr, eu não vou poder explicar. E é nisso que o sistema capitalista veio evoluindo ao longo de cento e tantos anos e gerou o sistema que a gente chama de fordista, no qual, para acelerar o processo, desenvolveu toda uma outra lógica de trabalho que não está no capital, que é o escritório, desenho, máquinas de datilografia, coisa que só os antigos conhecem, entende? Se lembra lá da Embratel, nós tínhamos um pool de datilografia na Embratel, não é mais? Lá atrás, né? Você lembra disso? A gente escrevia à mão e mandava para o pool de datilografia, entende? Pois é, como tinha o bancário também. E tudo isso acabou, o capital acabou com isso. Acabou por quê? Exatamente, aí é o modelo fordista, exatamente porque naquelas áreas de tratamento da informação, tratamento e comunicação da informação, perdia-se muito tempo. A gente perdia tempo, mandava para o pool, aí você depois tinha que corrigir o que a datilógrafa fez, vai de novo, volta, não sei o quê. Telex. Telex era um grande avanço, cara. Pô, que avanço enorme era o Telex, nossa. Antigamente não tinha telex, você tinha que mandar bilhete à mão, aí tinha um garoto, pega aí e leva para ele. Sabe? Né? Muito bem, isso aí é que o sistema vai desmontar com o aparecimento das TIC. Ela entra exatamente para acabar com esse trabalho. E aí acabou com o trabalho do bancário, com o trabalho da datilógrafa, com o montador da fordista, acabou com tudo isso. É o que eu particularmente chamo, academicamente, de trabalho redundante. Mas aí fez aquele modelo que eu estava mostrando lá atrás, né? Em que você produz valor, destruiu toda essa parte de trabalho, ainda precisa disso, e aqui também está robotizando tudo. Bem, do ponto de vista social é uma tragédia. Do ponto de vista da acumulação, nunca se ganhou tanto dinheiro. Do ponto de vista social, nós estamos vendo aí a tragédia. Entende? Nós estamos vendo aí a tragédia. Entende? Bem, aí eu vou passar rápido. Aqui. Bem,
E aí vou chegar, então, no nosso setor de comunicação. Aí eu vou citar o nosso Marx, que ele diz o seguinte: existem setores onde se produz valor sem produzir nova mercadoria, e comunicação é um deles. O caminhoneiro produz valor, ele trabalha, mas ele não produz mercadoria. Ele pega uma mercadoria num lugar e leva para outro lugar. A turma de telecomunicações produz valor, mas não produz nova mercadoria. Você conecta as pessoas. Onde é que está a mercadoria aí? Você pode até dizer, olha, eu vou te vender tanto, tá bom, vou te vender tanto, vou comprar tanto, mas não tem nada trafegando aí, mas está produzindo valor. E está produzindo valor por quê? Exatamente porque está fazendo a rotação ser mais veloz. Exatamente porque está encurtando os tempos de circulação. E é nessa lógica de encurtar os tempos de circulação em que a gente então tem um ciclo, que é o nosso ciclo do campo da comunicação, né? Que o dinheiro, aquele dinheiro produz, contrata mercadorias, produz valor, que é mais dinheiro. Essa é uma fórmula que está lá no Capital. Eu não entendo por que até hoje os economistas marxistas todos ignoram isso. Está lá. Eu não inventei nada. Não inventei nada. Tá? Durante o século XIX, isso não existia, ou existia o telégrafo. No século XX vão aparecer exatamente os meios de comunicação social, a publicidade agilizando esse processo todo, né? No século XXI, e daqui eu ia discutir isso aqui, mas já que eu já estou ocupando muito tempo, eu quero ouvir o Márcio, eu vou passar por toda essa área. Tinha até um aí do Vieira Pinto que eu queria apresentar a vocês, mas aqui tem uma coisa do conceito de informação. Por que é importante a gente entender o conceito de informação? O que é informação? Né? Perceba essa imagem. Né? E por que hoje nós temos problemas importantes no campo da informação? Né? Que é o que eu trato no meu livro, com os artigos, inclusive, da Larissa, da Gabriela, da Denise. Né? Eu vou pegar o exemplo do livro. A menina está lendo. Ler é uma atividade, ler é uma ação, ler é um tempo, qualquer que seja. Né? A informação não está aqui. Aqui estão letras, aqui está papel, aqui está um desenho. A informação também não está aqui na mente, no cérebro. Porque aqui tem um aprendizado, tem um conhecimento. A informação está exatamente no momento em que há essa relação entre o cérebro e o objeto qualquer que seja. No momento dessa atividade, se o livro estiver na biblioteca ou na estante e a menina estiver dormindo, não tem informação nenhuma. A informação está na atividade, está no movimento. A informação está no trabalho. A gente não trabalha sem informação e não há informação que não houver trabalho. Se não houver atividade, o trabalho vivo, para usar um conceito marxiano. E isso é um problema sério, porque no conceito marxiano, que é o conceito clássico da economia política, a mercadoria é trabalho congelado. Eu produzo algo, esse algo é congelado, e isso, então, vai ser vendido. Enquanto isso não for vendido, está ali esperando o comprador. Agora, aqui, a informação não é trabalho congelado. A informação é trabalho em atividade. Eu sou professor. Né? Vamos imaginar, aliás, eu já fui professor de faculdade particular, de universidade particular. Entende? O que eu produzia? Eu só produzia em sala de aula. Não era uma coisa externa a mim, a não ser minha voz. O que eu era pago? Eu era pago pela minha atividade em sala de aula. No dia que eu faltava por isso ou por aquilo, no dia que eu assinava o livro de presença, o patrão, vem cá, por que você não assinou o livro de presença? O importante era eu estar em sala de aula, falando qualquer coisa. Entende? Então, o valor da informação está exatamente na atividade, o que é totalmente diferente do valor da mercadoria que está naquele produto congelado. Isso é um problema
terrível para o grande capital, entende? Em que ele só vai resolver isso, né? Aí estão as propriedades da informação, que eu também vou tentar passar rápido, que são propriedades, quer dizer, primeiro, aditividade, né? O pessoal da economia neoclássica vai chamar de bem não rival. Para ler um livro, eu não preciso de dois livros. Para comer um pão, eu tenho que ter o meu pão e você tem que ter o seu, né? Agora, para ler um livro, a gente não precisa, né? Eu estou aqui falando com vocês, não preciso falar para cada um a mesma coisa, né? A informação pode ser compartilhada. A informação é indivisível, né? A informação acrescenta algo. Eu estou aqui falando com vocês, eu não estou perdendo um neurônio enquanto vocês estão ganhando alguma coisa. Eu posso levar essa minha palestra para N lugares diferentes. E vocês estão ganhando algo também. Agora, se eu comer um pão, eu vou comer sozinho. Vocês não vão comer o meu pão. Vocês vão ter que ter mais pães para a gente poder comer todo mundo junto aqui. Entende? Então, essas propriedades da informação fazem com que a economia, que não entende de informação, tenha problemas sérios. Eu não vou poder, inclusive, sobretudo, a informação não é escassa por essas propriedades. A famosa ideia de que a economia e a ciência da escassez vem abaixo, né? E aí eles têm problema sério para lidar com isso. Muito bem. Segundo Marx, a mercadoria é um objeto externo que atende necessidades humanas, não importa se essas necessidades sejam do estômago ou da fantasia. Ah, eu adoro esse conceito. Porque a gente sempre pensa na mercadoria, eu sempre penso na sociedade com os problemas do estômago. E aí nós estamos falando exatamente da sociedade do espetáculo, ele já estava lá em Marx, olha, de repente a fantasia também pode ser objeto de exploração mercantil, né? E aí eu quero chamar a atenção exatamente para essa diferença entre o que é a mercadoria pão, ou carne, ou roupa, né? E o que é a mercadoria estética, né? Eu tenho discos, né? A gente pode escutar disco a vida inteira, o mesmo disco que eu comprei lá atrás, há 30 anos, há 40 anos, há 50 anos. Né? Aquele livro ali foi lançado há 30 anos atrás. Se eu tivesse produzido um pão há 30 anos atrás, ninguém podia estar comendo pão mais. Mas o livro, você pode estar relendo o livro. Né? Então, você tem um produto aí que é difícil de tratar do ponto de vista mercantil, e é por isso que o capital desenvolveu um novo modelo. Eu vou tentar acelerar aqui, né? Que é exatamente uma maneira de você criar barreiras. Que barreiras? A indústria fonográfica, a indústria editorial. Mas, qual é o valor do conhecimento? Eu vou pular essa coisa aqui, que eu acho que vocês estão entendendo. Tudo isso aí vira um novo tipo de apropriação, que é o copyright. A propriedade intelectual. Se a gente não entender a importância da propriedade intelectual hoje, a patente, o copyright, direito de imagem, toda essa legislação que existe aí, a gente não vai entender como é que está se dando a apropriação capitalista hoje. A apropriação capitalista hoje é totalmente rentista, não se baseia mais na troca. Né? E aí eu vou tentar concluir, né? Chamando a atenção, eu ia falar mais, mas eu vou tentar concluir, que eu quero ouvir o Márcio, chamando a atenção para um aspecto fundamental hoje. O que é o Spotify? O que é o Netflix? É claro que, mesmo que eu tenha propriedade intelectual, você pode tirar uma xerox do meu livro. Sai baratinho, né? Agora, você não pode tirar xerox se esse livro estiver no Kindle. Né? O que é o Kindle da Amazon? Né? Eu posso pegar o meu livro, eu compro um livro, e eu faço isso, eu posso emprestar para um aluno meu, para uma aluna minha. Né? Agora, o Kindle, eu só posso emprestar um livro que estiver dentro do Kindle se eu levar o Kindle junto. Né? Eu só posso, quando você tem o Kindle, quando você tem o Spotify no celular, né? Você tem algo que você não pode emprestar. Entende? Só você escuta.
Isso aí é o que a literatura chama de jardim murado, jardim cercado, que lembra lá no século XVIII, quando a burguesia cercava as terras para expulsar os camponeses e transformar em trabalhador, em operário. Entende? Hoje, o modelo de acumulação se baseia no que a gente chama exatamente de jardim murado, associado com a propriedade intelectual. Não é mais um modelo de troca mercantil. Entende? É um modelo de apropriação rentista do valor, daquele valor que o trabalho produz. O trabalho que é um processo artístico, que é um processo científico, entende? E que vai excluindo multidões. Entende? Como lidar com isso? Eu vou parar por aqui, que eu já falei muito, tinha mais o que falar, mas eu vou parar por aqui, que eu acho que já dei um bom recado nessa história, entende? E é a grande discussão que a gente tem que ter, gente. Entende? Porque hoje, esta multidão que está aí sendo jogada fora, está sendo ganha pela direita. Tá? Essa multidão, tá? Basta ver o mapa eleitoral do Rio, basta ver quem é que são os eleitos aí para o Congresso, o Senado, Câmara. Talvez há uma grande chance de eleger o Lula. Mas quem é que vai junto? Quem vão ser os governadores? Quem vão ser os senadores? Sabe? Não dá para a gente se iludir quanto a isso. Tá? Quem é o povo que o povo está elegendo? E por quê? Porque é um povo desesperado. Entende? É um povo que só pode pensar com a barriga. Entende? Não tem privilégio que eu sei que eu tenho. Né? Saber que a minha vida está mais ou menos assegurada. Então eu posso pensar, posso estudar, posso ouvir música. Mas o cara que está ali desesperado, sem saber o que vai comer amanhã, ou na semana que vem, qualquer coisa que chega para ele. Agora mesmo eu estava vindo num táxi, eu não quis nem discutir com o motorista. Nem discutir com o motorista. Entende? Porque ele está ali numa batalha, que eu sei que é uma batalha, e a única solução que ele vê é a disciplina. Falou isso para mim, eu bem. E aí começa a fazer um discurso de que está uma bagunça, que está tudo, ninguém mais tem educação. Isso é a realidade dele. Tem que reconhecer que é a realidade dele. Entende? Que está numa batalha infernal para levar alguma grana para casa no final do dia. Entende? E numa batalha do trânsito, numa batalha do roubo, da violência, de tudo isso que a gente sabe que o pessoal vive, que vocês sabem muito melhor do que eu até, o pessoal. Então, nós estamos vivendo um sistema capitalista que está produzindo uma grande tragédia humana. Mas nós não estamos sabendo dar resposta a essa grande tragédia humana. Eu fico por aqui, depois, se for o caso, a gente continua. Obrigado. Obrigado, Marcos. Passar aqui diretamente para o Márcio Patusco, e depois, Márcio, e depois que o Márcio acabar, nós vamos abrir para algumas perguntas, né? 5 perguntas, não é isso, Lucília? No máximo, ela já puxou a orelha aqui, no máximo, tá? E o Alain está lembrando que alguém perdeu aqui o papelzinho do estacionamento, tá? Se foi aqui, para depois não ter que retirar o carro, acaba dando problema. Então, Márcio, mais uma vez, obrigado. É todo seu microfone. Alain, troca para mim, por favor, ali, para outra apresentação. O Carlinhos Amaral está por aí, não? O Carlinhos. Dá uma ajuda ali, por favor. Enquanto isso, vamos lembrando que logo após essa mesa, ocorrem 2 eventos. A mesa sobre racismo, que vai ser coordenada pelo companheiro Luiz Antônio, e também nós vamos ter o prazer de ter o professor Marcos Dantas autografando livros. É lá perto onde era a antiga cantina, vai ser lá, que vai ter mesas, cadeiras, né, que o Márcio vai autografar. Aliás, o meu livro já está autografado. Tá? Não é para dar inveja não, mas acho que foi o primeiro. Boa tarde ou bom dia ainda, bom dia.
Bom dia a todos. Inicialmente, eu queria agradecer a coordenação do evento, o convite para que a gente viesse aqui falar um pouco sobre o momento de uma tecnologia que está nos jornais, né? Na verdade, né? A gente teve agora no Rio de Janeiro, na semana passada, a ativação do 5G no Rio de Janeiro, que já vinha sendo ativado em outros locais. E a gente precisa entender, além do que sai nos jornais e além do que dizem as operadoras e a Anatel. Tem muita coisa que não é dita, exatamente porque são circunstâncias que vêm ocorrendo desde o leilão do 5G, né, desde da escolha da forma de introdução do 5G no Brasil, que é bastante criticável e duvidosa, né? Então, essas circunstâncias, eu acho que a gente precisa falar delas exatamente para a gente entender aonde nós estamos pisando em termos de novas tecnologias no Brasil. E essa tecnologia do 5G, ela tem as mesmas características da existência humana, né? Então, por isso é que eu coloquei aqueles subtítulos ali, porque eu vou fazer uma relação com a existência humana que sempre se pergunta quem somos nós, de onde viemos e para onde vamos. Então, eu vou associar isso para a gente entender o que o 5G também sofre dessa mesma circunstância existencial, né? Nessa luta que a gente vem tendo, né, principalmente depois da privatização, né, que ocorreu em 98, a gente passa por várias épocas, né, e a época que praticamente deu uma consciência mais social da evolução das tecnologias foi na Conferência de Comunicações que a gente teve em 2009, que fez com que as entidades da sociedade civil, de uma forma geral, se aproximassem, né? Nós tivemos ali um evento em que o Brasil inteiro se reuniu em torno de propostas que deveriam ser implementadas. Essas propostas, a maioria delas não foi implementada, mas o que fez foi que as entidades da sociedade civil começaram a se conversar, o que antes era muito difícil de acontecer. Então, hoje em dia, a gente tem entidades como a Coalizão Direitos na Rede, por exemplo, o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, todas essas entidades, né, houve a criação do Comitê Gestor de Internet, que faz uma administração vários segmentos da sociedade influenciando as soluções, e com isso a gente pretende ter uma maior participação da sociedade civil nas decisões a serem tomadas. Isto vem sendo uma luta difícil, né? A gente tem várias entidades posicionadas em conselhos consultivos, em conselhos de usuários, e mesmo assim a gente percebe que essa atuação ela ainda é muito difícil e com circunstâncias bastante problemáticas para quem propõe soluções vindas da sociedade civil. Então, isso vai ficar um pouco evidenciada nesse caminho que o 5G vem tomando aqui dentro do Brasil. Então, nós vamos, inicialmente, né, verificar o que nós somos em termos de tecnologias de 5G aqui no Brasil. Então, eu estou começando exatamente mostrando o que nós temos de 5G no Brasil. Nós temos, hoje, 3 tecnologias diferentes de 5G implantadas no Brasil, né? Então, temos uma que há uns 2 anos atrás as operadoras começaram a dizer que era 5G,
houve um mal-estar em termos do Ministério e da Anatel, porque eles não entendiam que isto era 5G, mas as operadoras se colocaram até em termos de comerciais de TV, que estavam já explorando um 5G, que é o tal do 5G DSS, que é um compartilhamento dinâmico de espectro, que nada mais é do que um rádio que capta alguns telefones preparados para 5G e a estrutura toda é baseada ainda no 4G. Nós temos um lançamento também das operadoras de 5G em 2,3 GHz, que é uma frequência não prevista para 5G, mas elas começaram a lançar, e a estrutura também é uma estrutura toda baseada no 4G, que oferecem velocidades um pouquinho maiores, mas não se trata de uma exploração efetiva de velocidades altíssimas, como o 5G sempre vem propagandeando, né? Principalmente as operadoras e os fabricantes. E temos o 5G advindo do próprio edital do 5G, esse sim, um 5G que na roda da malandragem dita o 5G puro, né? Que é o 5G que a Anatel especificou e que as operadoras compraram no edital do 5G. E ainda teremos uma quarta rede de 5G, que vai ser em 26 GHz, que, muito embora esteja no leilão e foi comprada pelas operadoras, ninguém ainda lançou, exatamente porque há uma dificuldade bastante grande nesta tecnologia de 5G baseada em 26 GHz, porque ela tem um alcance muito pequeno, né? Então, qualquer obstáculo que esteja na frente do 5G em 26 GHz, qualquer obstáculo que passe na comunicação, que precisa de visada direta entre receptor e transmissor, ela cessa. Então, é algo que vai precisar de uma quantidade de antenas imensa e que, muito embora as operadoras tenham comprado no edital do 5G, elas ainda não começaram a instalar, porque simplesmente vai ser uma dificuldade e um custo altíssimo, né? Então, o que nós estamos vivenciando no Brasil hoje é uma grande confusão, né? Em que as operadoras não dizem o que estão prestando, há um desconhecimento do usuário total, e nem a Anatel se pronuncia para exigir das operadoras que digam exatamente o que estão lançando no mercado, né? Então, hoje tem uma notícia que está saindo no jornal de que o PROCON de São Paulo está exigindo que as operadoras, em 15 dias, se pronunciem a respeito destas implantações diferentes que existem e que estão impactando os usuários, que não sabem nem como comprar um telefone 5G. Que 5G que eles estão comprando, na verdade? Aquele telefone tem a frequência de 26 GHz, por exemplo? Eu diria que não tem. Todo telefone que está sendo vendido no Brasil hoje não tem a frequência de 5G em 26 GHz, só tem a de 3,5. Então, até esta dificuldade de entendimento existe dentro do nosso mercado aqui no Brasil. O resultado do leilão, né, um leilão bastante estranho, né, que aconteceu aqui no Brasil, né, em que era um leilão quase de cartas marcadas, né? As cartas marcadas eram para favorecer as grandes operadoras, né? Vivo, Claro e TIM. Eles dominaram completamente. Nacional, Claro, Vivo e TIM foram os grandes vencedores. Aqui também em 26 GHz, isso aqui é para 3,5, isso aqui é para 26 GHz, vencedores do leilão, Claro, Vivo e TIM. Então, eles deitaram e rolaram, né, para comprar com ágios
muito pequenos, 0,2% de ágio, porque eles não tinham competidores. Havia uma possibilidade de aparecer um provedor externo que não aconteceu, né? O edital ele foi colocado de forma a que, evidentemente, propiciasse a que as grandes operadoras que estão instaladas no Brasil comprassem essas frequências. Então, além dessas frequências de 3,5 e 26 GHz, houve também para o 4G, e aí foi a grande sacada do edital do 5G, era recuperar coisas que no passado não tinham sido colocadas no 4G e que foram obrigações que aconteceram no edital do 5G. Então, foram vendidas também frequências de 700 MHz e de 2,3 GHz para, efetivamente, melhorar a exploração dos serviços em 4G. Houve também vencedores regionais, né? 2 deles compraram e acabaram desistindo, né? Essas duas aqui, a NECO e a Flylink. A NECO era no estado de São Paulo, era a exploração prevista deles, e esta daqui é a Flylink no Triângulo Mineiro. Mas a gente teve alguns provedores regionais que venceram também. Então, a gente pode citar aqui, né, Sercontel, Brisanet, um consórcio 5G lá no Sul, e a Cloud2U e a Algar Telecom. Foram vencedores regionais que compraram blocos regionais de frequências nesse leilão. A Oi não participou, né? A Oi está sendo vendida para as 3 grandes, então ela, em acordo com as 3 grandes, não participou. As 3 grandes nacionais fizeram o que bem entenderam. Esse nosso leilão foi uma quantidade imensa de blocos de frequência, nunca vista em lugar nenhum do mundo. Foi o maior edital de frequências de 5G do mundo. Os ágios foram mínimos e, na faixa de 26 GHz, praticamente sobrou as frequências todas, graças a Deus. Eu vou explicar isso mais tarde. Tá? Alguns desistiram e houve essa não compra, principalmente dos blocos de 5G. Dos blocos de 26 GHz. Oi. Aqui são os prazos e compromissos, né? Então, aqui tem como é que vão ser ativadas as cidades, principalmente agora estão sendo ativadas as capitais e mais o Distrito Federal. A gente já tem várias capitais ativadas, no próximo slide isso vai ter. Essa data aqui ela está sendo postergada, já está em novembro, até novembro todas as capitais estarão ativadas com 5G, e depois tem objetivos de ativação, cada vez com uma porcentagem de ativação de ERBs, né, que são as antenas, em cada ano subsequente. E depois, com as cidades com maiores quantidade de habitantes, vai sendo também feita estas ativações. E aqui são os valores dos compromissos, sendo que esses 3 compromissos aqui, cobertura de estradas, backhaul de fibra em 1.200 localidades que ainda não tem fibra, e mais localidades acima de 600 habitantes. Isso aqui tudo é a recuperação dos editais de 4G que nós não tínhamos conseguido aqui no Brasil atingir. Então, isso tudo aqui é obrigação, é compromisso para 4G. Então, no edital do 5G, haviam obrigações de 4G para recuperar o que nós não tínhamos conseguido fazer no passado, né? Que é ativar cobertura em estradas, ter backhaul
em localidades, em 1.200 localidades que não tinham backhaul de fibra até então, e ativação em localidades até 600 habitantes, maiores que 600 habitantes. E aqui esses compromissos estavam associados valores que as empresas que ganhassem teriam que pagar para obterem as frequências do 5G. Além disso, tinha um provimento de banda larga previsto para a faixa de 26 GHz, da ordem de 7,6 bilhões de reais. Isso tudo aqui é bilhões de reais, hein, gente? Então, o leilão todo deu quase 50 bilhões de reais, que era uma figura, né, de valores muito aquém do que se via acontecer fora do Brasil, mesmo considerando todas as particularidades de mercados que existem entre os países. Esse 7,6, como não se vendeu a frequência de 26 GHz, da forma como eles estavam pensando, na verdade, só se obteve, para fazer banda larga em escolas no Brasil, 3,6 bilhões de reais, que vão ser distribuídos para fazer a conexão de 140 mil escolas, que têm conexão hoje em dia. A maior parte dessas escolas, a gente estima que 80% tem conexão péssima de internet. Então, isto vai tentar favorecer a conexão dessas escolas à internet com esse valor de 3,1 bilhões. E como estamos, né? Então, qual é a figura que nós temos hoje de prestação de serviços no Brasil, né? Ela é bastante desigual, né? Então, pegamos aqui 3 trabalhos diferentes, um do TIC Domicílios, o outro da PwC, que é PricewaterhouseCoopers, que é uma empresa internacional de consultoria, com o Instituto Locomotiva, e também o acesso à internet móvel pelas classes C, D e E, do Instituto de Defesa do Consumidor, do IDEC de São Paulo. Em todas elas, a gente vê uma grande desigualdade de atendimento entre classes sociais e entre regiões, né? Então, aqui as classes A e B, em acesso à internet, elas estão plenamente atendidas em velocidade adequada. No entanto, as classes D e E, nem sempre, né? 61% em comparação com praticamente sempre atendido. Então, a gente tem, além disso, em relação a regiões, as regiões urbanas são muito melhores atendidas do que as regiões rurais. Isso, então, mostra uma desigualdade social e regional. Isto se repete, né, sob o ponto de vista de planos de operadora, né? Os planos de operadora tendem a acabar, para a maioria dos planos, né, com franquias, com 19 dias. Em média, as pessoas que contratam planos com franquia, exatamente na pesquisa que foi feita pela PwC e pelo Instituto Locomotiva, mostra que em 19 dias a franquia acaba e a pessoa começa a ter um outro comportamento, que é o comportamento de autoprivação. Então, ele faz com que o plano dele dê um pouquinho mais para frente, já que ele não tem uma franquia pequena. E isso faz com que o exercício da cidadania daquela pessoa que tem um plano de franquia pequeno, né? Normalmente, a maioria dos planos aqui no Brasil, as franquias são muito pequenas, ele possa não exercer a sua cidadania, da forma como o Marco Civil da Internet diz, que acesso à internet é essencial para o exercício da cidadania. Então, nós temos aqui 3 trabalhos diferentes que mostram que nós não estamos bem situados na prestação do serviço de internet de banda larga no Brasil. No entanto, né, a esperança, né, é que mostra que em locais onde
se implantou 5G, houve um aumento significativo de velocidades. Então, por exemplo, a Coreia, que foi a primeira que implantou 5G no mundo, né, está com velocidades hoje de média de 432 megabits por segundo, né, de 5G. Né. Tem picos de 922, aqui é de Taiwan, por exemplo. Enfim, isso é um resultado bastante atual de junho desse ano, né, um relatório da OpenSignal, que é outra companhia de consultoria, que faz pesquisa no mundo inteiro e que mostra como estão as velocidades de 5G nos países do mundo de uma forma geral. Então, há uma esperança de que estas velocidades possam trazer novas aplicações significativas para os usuários. Então, de onde nós viemos, né? Então, essa é a situação atual, tanto do Brasil quanto do mundo. De onde nós viemos, né? Então, aí é a gênese das tecnologias de celular, né? Então, tem aí a primeira geração, que era uma geração que foi implantada lá pelos idos do final da década de 70, do século passado, né? Era uma tecnologia analógica totalmente, eram grandes telefones que tinham que ser ativados, né, só em carros ou em maletas, né, mas dava mobilidade às pessoas de uma forma geral. O terminal custava caríssimo, da ordem de $4.000, né, enfim, e a primeira rede que foi implantada com essas características foi no Japão pela NTT. Muito embora o desenvolvimento tenha sido feito nos Estados Unidos. O 2G passou a ser digital e teve, além de voz, teve um outro serviço importante, que era o SMS, né, o serviço de mensagem que funciona até hoje, né, que é o torpedo, tradicional torpedo. Né. Depois veio o 3G em várias versões, né, o 2G também tinha várias versões, sempre tentando aumentar velocidades, né. E o 3G já permitiu algumas velocidades maiores que pudesse ter outros serviços, como e-mail, e um acesso à internet ainda precário, mas já se podia fazer o acesso à internet. O 4G é o que nós temos hoje basicamente implantado aqui no Brasil, é o internet plena, com velocidades também, dependendo da versão da implantação, e que permitiu videoconferência, jogos, serviços em nuvem, streaming e velocidades que vão até 3 gigabits por segundo, que é uma velocidade bastante interessante já. As latências, né, que é o tempo de resposta de um determinado pedido de serviço, por exemplo, já não eram muito bons. A latência ainda era uma latência grande e o 5G, exatamente, ele aumenta as velocidades, diminui as latências para algumas aplicações, por exemplo, de telemedicina, carros autônomos, inteligência artificial, realidade aumentada, realidade virtual. Tudo isso são velocidades e nós estamos, na verdade, né, a gente precisa enfatizar que o 5G está na sua infância, né? Então, ele começou a ser implantado em 2020, né? E tem possibilidade de durar, tal como as outras duraram, cerca de 10 a 15 anos, e que, portanto, as aplicações que vão cursar em cima do 5G estão apenas iniciando, né? Então, há uma grande expectativa de aplicações que venham a cursar nessa rede e que possam, inclusive, ser interessantes para o usuário e não para empresas, né? Porque todas as aplicações que vêm se falando até hoje muito mais direcionadas ao mercado empresarial do que ao mercado de usuário, usuário comum como cidadão, né? Então, isto permite, né? Então, em termos de velocidades, é só uma curiosidade, né? No 3G, um filme que levava 26 horas para ser baixado, né? Ele, no 4G, leva 6 minutos e, no caso de
5G ele vai levar 4 segundos. Então, isso dá uma ideia da dimensão da velocidade que vai se ter dentro dessa nova tecnologia. E que pretende ser também uma tecnologia que dê latência pequena, exatamente para dar possibilidade de se ter telemedicina e carros autônomos, por exemplo. Né? Pois não. Então, essas eram as preocupações, né, do 5G. Tal como as anteriores, ela tinha preocupação de velocidade, mas não tal como as anteriores não tinham, né? A preocupação era de se ter latências pequenas e de uma quantidade, o atendimento a uma quantidade bastante grande de terminais, né, de sensores, de internet das coisas, né, IoT principalmente. Então, essa preocupação, ela é uma preocupação real de que o 5G pretende atender. Né? Tá bom. Eu não vou entrar em muito detalhe, mas isso aqui é só para dar uma ideia, né, da complexidade que existe o 5G, por exemplo, em relação ao 4G. Né, existe uma série de outras funções que não existia dentro do 4G, principalmente uma separação estrutural entre core de rede e de funções que são colocadas em nuvem. Tá? Então, isso tudo aqui vai dar o aparecimento de novas empresas e que vai, com certeza, direcionar mercado de trabalho para estes tipos de aplicação que estão surgindo e de entidades de rede que vão ser colocadas dentro das funcionalidades do 5G. Os problemas brasileiros, né? A gente sempre tem um problema a mais do que o normal, né? Então, na hora que se definiu internacionalmente a frequência de 3,5 GHz como uma frequência para o 5G, nós aqui tínhamos as parabólicas funcionando na mesma faixa de frequência. Então, tínhamos que fazer alguma coisa para mudar as parabólicas para outra faixa ou para conviver com as faixas. E, durante muito tempo, houve uma discussão de como fazer isso, através de filtros ou através de mover para uma outra faixa. Houve uma grande disputa entre as teles e os radiodifusores, cada um puxando para um lado. Os radiodifusores queriam mover para a faixa de 12 GHz, e as teles queriam fazer a convivência através de filtros, né? Então, isso demorou muito, veio a pandemia, os testes para realização dos filtros pararam, porque os testes eram testes externos e não tinha, na verdade, a possibilidade de fazer isso. E aí, finalmente, decidiram pela mudança da faixa de 3,5 da TV parabólica para a faixa de 12 GHz. E a elaboração do edital foi finalizada em 2021 e saiu o leilão, finalmente, em 4 e 5 de novembro de 2021. Bueno. Problemas do leilão, um monte de problemas, né? Houve, primeiro, que a logística de fazer a distribuição. Nós temos hoje no Brasil 20 milhões de TVs parabólicas, né, de terminais de TV parabólica, aqueles panelões que a gente vê em cima das casas. Né. Tem que mudar o receptor e a antena desses 20 milhões, e isto é uma distribuição imensa que vai ocorrer dentro do Brasil. Né. Então, a logística é uma logística complexa. No leilão, se incluiu de última hora, sem projeto e sem nada, duas iniciativas, uma do programa de cabos subfluviais na Amazônia e uma rede governamental onde, na verdade, existe ainda uma dúvida se vão barrar a Huawei de participar ou não. Né? Felizmente, isso foi abandonado para a rede pública, mas para uma rede governamental
parece que ainda existe a possibilidade, pelo menos nesse atual governo, de se barrar o fabricante chinês da Huawei, né? Houve críticas da área técnica do TCU, do CENFRACOM, eles realmente não aprovaram o leilão que a Anatel havia descrito. Isso, de qualquer forma, foi a votação no TCU. Um dos relatores do TCU, um dos ministros do TCU, pediu vistas e relatou o seguinte, que houve erros... Primeiro, o edital do TCU diz, né, ilegalidades em outorgas, precificação das frequências, roaming, etc. É uma lista imensa que eles encontraram de ilegalidades e, apesar disso, o relator tocou para frente, houve um pedido de vistas, o relator de vistas encontrou erros grosseiros da ordem de 101 bilhões de reais e, apesar disso, isso foi a plenário, mesmo com essas críticas todas, e foi aprovada no TCU e foi finalmente colocado o leilão no ar. Houve reação da Coalizão Direitos na Rede, que a gente participa, né? Dos pequenos provedores de internet também reclamaram, porque eles teriam muito pouco tempo para se preparar, mas, enfim, o edital saiu. Sim. Vou passar por cima dessa daqui. Isso aqui é uma caracterização do que houve no leilão, eu já falei um pouco sobre isso, né? Claro, o TIM Vivo adquiriram o que bem entenderam, a Oi não entrou, 70% dos blocos de 26 GHz não foi adquirido, enfim, podemos passar para frente. Então, para onde vamos, né? Essa é a perspectiva internacional de quantidade de terminais de 5G. Então, há uma manutenção do 4G, né? Então, essas distâncias aqui é a quantidade de 4G que vai existir. Em 2026, o 4G praticamente tem a mesma dimensão que nós temos aqui em 2022, né? No entanto, o 5G começa a crescer bastante, né? E já tem, em 2026, quase o mesmo tamanho do que a planta de 4G, né? Então, e uma observação importante que foi relatada na Coreia, né, é que o 5G implantado na Coreia, a Coreia foi o primeiro país a realmente implantar verdadeiramente um 5G adequado, né, eles multiplicaram por 7 os aplicativos de realidade virtual, 4 vezes o de streaming de vídeo e 3 vezes de jogos. Então, houve na sociedade coreana realmente uma mudança de patamar em relação às gerações anteriores de 4G em termos de velocidade. No Brasil, essa mesma pesquisa, né? Então, tudo isso está baseado em fontes que vocês podem consultar se quiserem, se aprofundar um pouco mais, né? Essa fonte é o GCMA, que é uma grande entidade que congrega os fabricantes e as operadoras de telecomunicações. A previsão em 2025, né, muito diferente daquela previsão que existe para o mercado internacional, é que no Brasil 20% apenas de 5G, em 2026 a gente teria de 5G. E basicamente 79% de 5G em 2026. Esta é a previsão que essa entidade, GSMA, que faz a previsão para todos os países no mundo, vão ter. Aqui, basicamente, é só para ter ideia de que a Ericsson, junto com essa GSMA, plotaram 31 aplicações e pediram para que os usuários dissessem qual delas eles prefeririam e quanto eles estariam dispostos a pagar por elas, né? Então, aqui tem 31 dessas aplicações. A maior delas, né, que é essa 20 aqui, é TV 5G, né, TV com aplicações de 5G. Basicamente, essa daqui foi a mais bem votada delas todas.
O tamanho da bolota aqui é o tamanho de quanto o cara pretende pagar, quanto ele estaria disposto a pagar por uma aplicação desse tipo, né? Podemos passar. Então, a existência do 5G no Brasil, né, passa pelas questões existenciais que a gente mencionou aqui, né? Então, nós não sabemos ao certo quem somos. Nós temos diferentes versões de 5G, prazos e obrigações que não vêm sendo cumpridas, né? O 26 GHz ninguém sabe quando é que vai ser ofertado, porque não tem nenhum compromisso no edital. As operadoras compraram e não tem compromisso de quando vão instalar. A implementação da infraestrutura vem sendo feita e ninguém sabe exatamente o que cada operadora está prestando de serviço. Antenas, core de rede, ninguém sabe exatamente como é que isto está acontecendo em termos daquelas 3 versões de 5G que a gente tem e com a possibilidade de termos uma quarta, né? Roaming, o nosso roaming está em discussão até hoje, né? A Anatel está em briga corporal com as operadoras, exatamente porque as operadoras querem um valor de roaming para os pequenos provedores e a Anatel fixou um valor muito baixo. Então, existe uma discrepância muito grande. Para ter uma ideia, a Anatel fixou R$ 2,6 por gigabyte e as operadoras estão pedindo 48. Então, há uma distância imensa entre um pedido e outro e não tem ainda uma solução. As franquias, que são uma realidade nacional, a gente olha para o exterior e vê franquias da ordem de 100 megabits, 100 megabytes, né? No entanto, aqui no Brasil, as franquias são muito pequenas, 8, 10, 12. Né? Domínio das grandes operadoras, nós não temos uma competição realmente estabelecida no Brasil, né? Então, há um domínio das grandes operadoras, então, das 3 grandes operadoras, já que a Oi saiu do mercado, né? E desigualdades de atendimentos sociais e regionais estabelecidas e que precisam ser vencidas, né? Temos dúvida de onde saímos, né? A faixa de 3,5 precisa ser limpa, isso é uma logística infernal que para os próximos 2 anos vai praticamente ser um problema para ser resolvido, né? Porque nós estamos resolvendo o problema de algumas capitais hoje em dia, mas isso vai entrar pelo Brasil inteiro, né? Para pequenas localidades, inclusive, né? E isso vai ter que ser uma distribuição e uma organização de como vai se fazer essa limpeza, né? Nós temos atrasos acontecendo, né? Problemas do edital que surgiram de valoração de blocos de frequência, enfim, e que motivaram prejuízo ao erário, né? E o resultado do leilão foi aquém do esperado, ou seja, 70% das frequências de 26 GHz não foram vendidas, né? E não sabemos ao certo para onde vamos, né? Então, existe esperança à frente, né? Já que existe possibilidade de melhora sob o ponto de vista destas conexões. No entanto, o 5G, uma outra consideração que a gente deve fazer também é que o 5G está na infância da tecnologia, né? Então, tem muito a ser explorado ainda, provavelmente não são as operadoras que vão lançar os aplicativos interessantes, sim, vão ser os inovadores que vão lançar essas aplicações. Há uma possibilidade de convergência, né, de convivência, né? O 4G provavelmente vai durar décadas ainda, ou seja, ninguém tem necessidade de trocar de aparelho porque o 5G saiu, porque o 4G oferece uma solução já muito boa desde que a cobertura seja eficaz, né? Nós não temos hoje uma cobertura de 4G em localidades menores, uma cobertura interessante, né? E os planos de operadora, obviamente, a que preço virão, né? Então, isto é outra dúvida que existe no mercado. Ninguém sabe direito exatamente qual é o impacto da entrada do 5G no custo dos planos de operadora. Então, temos dúvidas existenciais bastante graves que se assemelham às dúvidas existenciais do ser humano, né? Então, essa é a relação que a gente vem fazendo. Estou na última transparência agora. Sim.
Então, o que a gente pode recomendar de coisas a serem feitas, né? Maior participação da sociedade civil, né? A gente vem brigando muito sobre isso desde a Conferência de Comunicações, né? Porque as decisões são basicamente tomadas pela Anatel e pelo Ministério. Eles fazem consultas públicas, mas essas consultas públicas a gente participa e nunca aparecem as sugestões que a gente vem dando, né? A gente não vê o Ministério fazendo uma prospecção de longo prazo, né? Planejamento, não existe um planejamento de médio e longo prazo dentro do Ministério. A Anatel não regula e fiscaliza adequadamente também. Então, a Anatel tem até recursos vindo do Fistel, mas que ela não utiliza, né? Ela, na verdade, repassa isso para frente. Sob o ponto de vista governamental, né, há uma necessidade da gente fomentar aplicações adequadas às necessidades da nossa sociedade, né? Isto é importante. Nossa sociedade ela é quase única, né? Nós somos um país continental que tem graves diferenças sociais, que precisa de aplicações que venham no sentido de diminuir essas diferenças sociais. Nós não somos uma Europa, nós não somos o Japão, nós não somos os Estados Unidos, né? Nós somos um país com graves diferenças sociais e graves diferenças digitais, né? Então, a última recomendação é que podemos aproveitar esta nova tecnologia que está sendo implantada no sentido de criar cadeias produtivas nacionais de manufatura, né, que nós perdemos com a privatização, né? A privatização fez desaparecer praticamente toda a manufatura que a gente tinha antes da privatização, e esta possibilidade existe de incentivar uma manufatura, uma cadeia produtiva nacional que possa vir a se colocar para aproveitar esta nova tecnologia que vem surgindo e que vai transformar, basicamente, a forma como nós nos relacionamos, né? Em termos de velocidade, em termos de tempos de resposta, em termos de quantidade de dispositivos que vão existir com essa tecnologia. Obrigado. Desculpa se avancei no horário aí, mas infelizmente não dá para... A gente que pede desculpa antecipadamente até ao plenário. Pessoal, olha só, não foi responsabilidade ou culpa nossa, mas nós tivemos alguns pequenos problemas para iniciar essa mesa, atrasamos quase 1 hora. Então, com essa, eu fui aqui conversando com a Lucília durante o processo, a gente tentou ainda abrir um espaço para perguntas e os próprios Marcos e o Márcio responderem, mas isso não vai ser possível, porque a gente vai ter que dar espaço para outra mesa, todas as mesas são importantes, mas eu queria agradecer antecipadamente ao Marcos Dantas e ao Márcio Patusco.